ele usou a moça para que eu me sentisse mais confortável em ter uma outra moça e acreditasse na proposta dele. Isso é tráfico de sexo de mulheres. Eu só olhei pra ela, aí ele foi buscar uma água, alguma coisa. Perguntou se eu queria um chá, eu falei que eu queria, só que eu não bebi. Eu só queria que ele saísse. Quando ele saiu, eu perguntei pra ela, falei, o que você tá achando disso aqui? Aí ela, tô com medo, fui embora. E eu liguei, eu tenho uma amiga que é policial da Escócia, eu liguei pra ele, pelo amor de Deus. Aconteceu isso, e eu tô com muito medo. Aí ele foi dar uma pesquisada e falou, Jéssica, cuidado. E aí ele começou a me ajudar fazendo ligações para pessoas que ele já conhecia aqui. Jéssica, tenho 27 anos, eu sou de Betim, Minas Gerais. Sempre existe um sonho, aquele sonho americano, que foi em 2016, eu tentei meu visto, foi negado, aí em 2018 tentei novamente, foi negado. E eu tive uma oportunidade em 2022, onde tive uma oportunidade e eu decidi ir. Só que antes disso, a minha vida estava até, entre aspas, tranquila. Eu estava num bom trabalho. Eu saí desse trabalho para montar o meu negócio em 2020, 2019. E em 2020 veio a pandemia. Eu tinha uma loja de roupa, uma boutique feminina, masculina, em Betim. E eu tive que, infelizmente, fechar, né? Eu fiquei aí quase 8 meses de porta fechada. Então, um pequeno empreendedor. E por que você escolheu a Noruega para ir morar? É uma pergunta muito frequente. Por que Noruega, com tantos lugares? Porque é lá onde eu teria suporte. Então, eu fui para ficar na casa de pessoas que eu já conhecia. Eu tive um suporte, tive a oportunidade de ir para lá. E eu aceitei o desafio. Só que não foi da forma que eu planejava e eu não tinha um plano B. Eu tinha apenas um plano A, que deu muito ruim. E você se refere a esse não foi muito bem como planejava por relação até a esse suporte, porque quando eu fui, eu estava na casa de amigos brasileiros. Só que com 7 dias que eu estava lá, eu percebi que eu teria que sair muito antes do que eu planejado. O planejamento era eu ficar no local por 3 meses, ou seja, até dezembro. Eu fui em agosto do ano passado, de 2022, ficaria até dezembro, início de dezembro. Só que deu muito ruim. Com 7 dias eu vi que eu teria que sair, que eu não teria mais o suporte que eu pensei que eu teria. Então foi onde começou o processo de me virar. Os perrengues. Os perrengues. Só que a Noruega é um país assim muito fechado, zero possibilidades para o imigrante. Não onde eu estava, se você está em Oslo, que é a capital, talvez você consiga ainda alguma coisa, mas assim, é muito fácil você ser deportado, é muito fácil você... Não tem como eu pontuar tanto, porque eu não fui para Oslo, eu não tive essa vivência lá. Mas é o que alguns da região já tiveram experiência e comentaram comigo. Quais foram os maiores perrengues que você passou lá? Trabalho primeiro, né? Você não consegue. Então, quando você consegue, você tem que trabalhar para outros brasileiros e aí você ganha super mal. Então não dá pra você se sustentar. Só que, inclusive, eu tentei voltar pro Brasil. Eu falei, não vou ficar aqui, não dava pra fazer intercâmbio, não dava pra continuar, tentei todas as formas possíveis de eu continuar legalmente. E o intercâmbio lá você tem que comprovar determinada renda, que é um valor médio de 130 mil reais. Então não dava. Só que aí eu saí de onde eu estava, fui pra casa de uma pessoa que eu conheci no aeroporto. Conheci uma brasileira no aeroporto, ficamos muito amigas e foi a pessoa que me socorreu quando eu precisei. Você fala inglês? Não falava, não sou fluente, mas eu também não passo fome, eu consigo me comunicar. Hoje eu tenho um melhor entendimento. Pergunta que ela acaba fazendo um pouco sentido, né? A gente fala assim, quando eu fui morar fora eu passei fome. Você chegou a passar esse tipo de necessidade, dificuldade? Graças a Deus não. Eu tive muito suporte e eu pedi ajuda. Eu não tive vergonha de pedir ajuda. Eu sei que fome eu não passaria,
né, pelas pessoas que estavam ali dispostas. Eu fui uma pessoa muito ajudada, então graças a Deus eu não passei por isso, mas eu passei por outras situações, emocionalmente falando, foi bem difícil, no quesito, eu pensei em desistir de tudo, não vou ficar aqui, eu vou embora pra casa, e eu tentei adiantar minha passagem estava pro dia 6 de dezembro, tentei adiantar pra antes, setembro, final de setembro, não conseguia porque eu tinha que pagar mais 10 mil reais pra conseguir voltar, e eu não tinha essa grana. E eu falei, pronto, ferrou, agora eu só volto dia 6 e eu preciso de um lugar pra ficar, o que eu vou fazer? E foi onde eu busquei a ajuda dessa pessoa, dessa amiga, que ela é uma fazendeira lá. Foi onde várias pessoas que me seguem viam trabalhando na fazenda e tudo mais, que foi ela que me deu esse suporte e me ajudou aí. Me conta sobre o perrengue que você me falou, sobre você quase caiu no mercado de exploração sexual. Exato. Isso foi aqui em Londres. Foi tudo muito louco, eu precisava sair da Noruega com urgência. A minha passagem estava ultrapassando meus dias de permanência e eu não queria manchar meu passaporte. Pensei em ir para Portugal, comprei a passagem, no dia a dia eu falei não vou, me deu uma loucura, eu falei não vou, senti de não ir, perdi minha passagem. E daí um colega meu que mora aqui em Londres, acho que há 17 anos que já tá aqui, ele falou, Jéssica, se você quiser eu te dou um suporte, você pode vir pra cá, fome você não passa, vou te ajudar e tudo mais. E foi onde eu falei, caramba, comprei minha passagem 1h30 da manhã e de uma terça-feira, de terça pra quarta, e na quarta, às 20 horas, eu já estava pousando aqui em Londres. Foi assim, ó, de uma hora pra outra, de um dia pro outro. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a desesperar. Eu falei, caramba, eu tô sem grana, tô de favor na casa dos outros, eu preciso estudar o local. Porque eu não tinha me planejado vir pra cá. E esse é o pior problema de todos, a falta do planejamento. E eu tinha que sair de lá às pressas e eu falei, cheguei aqui, vou estudar. E foi onde eu encontrei o seu canal. Comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ver as possibilidades que eu conseguiria aqui. Comecei a ligar para todas as pessoas conhecidas minhas que já moraram aqui ou que já tiveram alguma experiência para poder me ajudar ali a conseguir algum trabalho. E acabei entrando em alguns grupos, que também um outro rapaz tem canal no YouTube que me indicou alguns grupos e tal. E nisso surgiu uma vaga para garçonete. Era uma garçonete só que num bar mais reservado. E aí eu peguei e falei, poxa, garçonete, não tem problema. Aí ele pegou e falou, tem que fazer entrevista, tal dia, tal horário. Foi a primeira entrevista que eu fiz aqui em Londres. E aí quando eu cheguei lá, eu já fiquei meio assustada, que era dentro de um apartamento. Eu falei, que bar que é esse que a entrevista é dentro de um apartamento? Aí eu já fiquei meio assim, eu sou muito desconfiada, é normal do mineiro, o mineiro tem essa forma de desconfiado. Então eu passei aí, chegou um rapaz, me recebeu muito bem, perguntou se eu falava português, ele me recebeu em inglês, mas eu falei, sim, eu sou brasileira. Ele, eu sou português, então dá pra gente conversar. Aí eu fiquei mais desconfiada ainda, eu fui ficar nervosa, a minha sensibilidade não falha, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí chegou uma outra moça que fingiu ser namorada dele, e aí começou a entrevistar, perguntando onde que eu era, o que eu fazia, tal. E aí quando eu fui ver, não tinha nada de bar. O bar não existia. Eu pedi pra ver, eu falei, então tá, onde que é o bar? Mas não sei o que, é no Sorro. Tá, mas no Sorro aonde? É que é um bar um pouco reservado, então tá, mas ele... Participante do vídeo. Ele é reservado, mas pra ser um bar em funcionamento tem que ir cliente de alguma forma, não? Mas eu falei, então tá bom. Aí eu só olhei pra menina, aí ele, a gente vai te contar a verdade. Na verdade, ela não é minha namorada, ela também é uma possível... Garota de programa? Não. Ela Stripper? Não. Era garçonete mesmo. Ela era ela também tá concorrendo à vaga e tudo mais. Eu pedi pra ela me ajudar como um teste e tal. E aí no final das contas, eu juntei aquilo ali na hora e eu falei, cara, eu liguei, eu tenho um amigo que é policial da Escócia, eu liguei pra ele, pelo amor de Deus, aconteceu isso, e eu tô com muito medo. Aí ele foi dar uma pesquisada e falou, Jéssica, cuidado. E aí ele começou a me ajudar fazendo ligações para pessoas que ele já conhecia aqui, que foi onde eu consegui uma oportunidade de trabalho, onde eu estou trabalhando atualmente.
mas eu tive muito medo. Você pode entrar numa depressão, você pode passar por não sabendo lidar com as situações difíceis, porque quem tá do lado de cá, a gente coloca um postzinho bonito no Instagram, a pessoa acha, nossa, uau, né? Tá cheia da grana. Tá cheia da grana, né? Gente que me devia, aí que não pagou mesmo, porque, Jéssica tá lá no exterior, tá rica, e não é assim, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe as minhas limitações físicas, então provavelmente é uma surpresa pra você, mas eu sou operada da coluna, eu tenho 16 pinos, eu tenho uma cirurgia aqui da nuca até o meio das costas, tudo parafusado, e aqui eu sou cleaner. E aí tem gente que tem a audácia de falar assim, mas cleaner no exterior é muito fácil, é muito simples, porque é só paninho, é só limpeza, é o que torna ainda mais difícil, porque alguns são mais porquinhos, vamos falar real. E no Brasil, a gente pode jogar água, esfregar ali, puxa com o rodo. Aqui não, os banheiros não tem nem ralo d'água, só dentro do box do banheiro. Fora, é tudo pano. Isso dificulta muito o processo de limpeza. E eu, por exemplo, me determinei a trabalhar de segunda a sexta aqui por questão de limitação física. Mas na minha situação financeira atual, o ideal seria que eu trabalhasse sábado e domingo. Mas eu entendo o meu limite, então eu prefiro parar, dar um descanso pro meu corpo antes que meu corpo me pare, né? Você acha que valeu a pena? Continua valendo? Você tem planos de continuar aqui? O que você passa de mensagem depois de tudo isso que você viveu? Olha, não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter ido para a Noruega. Foi uma experiência única. É um lugar maravilhoso, um lugar calmo. Totalmente diferente de Londres, enquanto lá não tem uma alma viva na rua. É calmo até demais. Eu estava no interior, vamos dizer assim, interior da Noruega, então não tinha, né, todo esse movimento. Aí eu cheguei aqui em Londres, muito trânsito, tudo muito confuso, muita gente, então foram experiências diferentes. E comparando hoje com o Brasil, se eu pretendo voltar, não pretendo voltar. Gosto daqui, se eu vou ficar aqui também, vou ficar pelos próximos 5 meses. Não sei se eu quero morar em Londres, se é o lugar que eu quero para minha vida. Isso aí vai ter que ser uma coisa mais trabalhada, porque é bem desafiador, né? Eu sou uma pessoa que eu tive que trabalhar um pouco a minha frieza para conseguir lidar com a solidão. Porque ali você tá longe da sua família, você tá longe das pessoas que você ama. Por mais que apareçam novas amizades, você sente falta, né? Você não consegue dar atenção para todo mundo, porque quem tá do outro lado só lembra de você. Saudade da Jéssica. Só que a Jéssica, ela tem saudade de todo mundo, ela quer falar com todo mundo. Então tem dias que às vezes eu fico mais nostálgica. Eu quero, tipo assim, ligar, conversar com todo mundo, que eu fico triste. E tá tudo bem. E aí junta com o clima, que é bem frio, não são todas as pessoas que se adaptam. Eu tenho uma vantagem que eu sou uma pessoa muito adaptável. Então, estou no frio, estou no calor, eu tô num lugar fino, eu tô num lugar bacalhado, enfim. Se fosse pra você dar um recado para as pessoas que têm vontade de sair do Brasil, o que você falaria para elas? Eu tenho recebido muitas mensagens, não foi uma, 2, 3, mas depois que eu saí, muita gente, Jéssica, eu tô infeliz, que eu tô assim, papapá, que eu quero vazar desse país, situação política, então, nossa, que eu quero sair daqui, que não sei o que, e as pessoas acham que é assim, vou embora. E não é vou embora, não é. Preparar é mais importante do que você fazer, para você não passar aperto. Eu tive a sorte, que eu não chamo só de sorte, eu acho que tudo teve um propósito do universo, de Deus, de coisas que eu já havia buscado anteriormente. De eu ter tido suporte, porque eu já vi tanta gente passando fome, que a gente comentou lá atrás, perrengues, etc. E as pessoas não se preparam, as pessoas não estudam, as pessoas não querem saber absolutamente nada. Fala assim, você quer vir embora? Quero. Você tem grana? Não. Você tem inglês? Não. Jéssica, eu queria até que você me ajudasse assim e tal. Eu ainda tô me ajudando. Então o recado que eu dou, se prepara, estuda inglês. Mas eu não tenho condições de pagar um curso. Hoje em dia tem tanta coisa gratuita. Tem um canal no YouTube, eu vou fazer propaganda de graça porque é top. Inglês Minuto, é sensacional. Tem o Ricardo Ventura que no Instagram, ele posta muito conteúdo legal. E várias outras possibilidades que a pessoa tem
de pelo menos conseguir se comunicar de alguma forma. E eu só entendi isso quando eu cheguei na Noruega. Eu fui pedir um drink, me deram uma cerveja amarga, horrível, e eu falei, cara, eu vou estudar. E foi onde eu comecei a estudar, então hoje eu consigo me comunicar. Se for para a pessoa vir preparada e não preparada, independente dessa escolha, você acha que vale a pena ela vivenciar, independente se ela vai ter condições de comunicar, de saber a língua, enfim, a pessoa quer realizar o sonho dela e fala, eu tô indo, mas eu não tô preparado, mesmo assim, você acha que vale a pena? Pra mim, valeu a pena. Só que eu acho que isso é muito particular e vai muito da mentalidade de cada um. Eu prezo muito a mente. Então eu penso assim, a pessoa ela tem que cuidar da mente, porque não é fácil você estar sozinho do outro lado, sem falar o idioma, muitas das vezes não com muita grana. Eu consegui trabalho aqui com uma semana, mas tem gente que, por exemplo, o marido da minha amiga que estava na mesma casa que eu, ele levou 1 mês e meio para conseguir trabalho, mas ele tinha condições de se sustentar basicamente em 1 mês e meio, só que não dá. Fala assim, mas aí é tudo barato. É barato para quem trabalha e gasta a moeda daqui, recebe aqui e gasta aqui. Agora, se você vir com real, infelizmente, não dá. Então, a minha questão é, preparo o psicológico, porque eu acho que o que mais trava a pessoa de chegar lá é o psicológico. Espero que vocês ouçam os conselhos dela, porque ela tem bastante história. Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, se vocês quiserem entrar em contato, quiserem tirar dúvida, quiserem adicionar ela como amigos, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Espero poder contribuir, né, de alguma forma. Espero que vocês gostem aí.